Olá, amigos do canal Faro Frame. Adivinhem só, hoje falaremos de um dos filmes mais revolucionários, mais assistidos de todo o planeta. De uma das franquias mais famosas, Gustavo. Esse filme é um Matrix, o primeiríssimo. De 1999. Metendo o nariz no filme alheio. Número 1. O código verde que compõe a Matrix foi criado pelo desenhista de produção, escaneando as receitas de sushi de sua esposa e um livro de receita. Número 2. Atores e dublês sofreram com lesões durante os ensaios e gravações, incluindo Hugo Weaving com lesão na perna, Keanu Reeves com hérnia de disco e lesão no pescoço, além de Chad Stahelski, que era o dublê do Keanu Reeves, que teve costelas quebradas, joelhos e um ombro deslocado. Número 3. A abordagem das irmãs diretoras e roteirista Wachowski para as cenas de ação baseou-se em sua admiração pelo anime japonês, como o Ninja Scroll de 93, o Akira de 1988 e, em especial, O Fantasma do Futuro, de 1995. O produtor Joel Silver afirmou que as produtoras Wachowski indicaram suas intenções para o filme, mostrando a ele aquele anime e dizendo: "Queremos fazer isto no mundo real." Número 4. Todas as cenas que acontecem dentro da Matrix têm uma tonalidade verde, como se estivessem assistindo através de um monitor de computador. As cenas no mundo real tem uma tonalidade azul. Número 5. A pedido das diretoras, os atores deveriam ser capazes de entender e explicar a Matrix, não apenas como um filme, mas como uma filosofia. O livro Simulacra e Simulation, de 1981, era uma leitura obrigatória para o elenco principal e a equipe. Número 6. As Wachowski recorreram a Yuen Woo-ping, famoso treinador de coreografias marciais, para trabalhar na coreografia de lutas de Matrix. Ele é famoso por atuar com Jackie Chan e outros expoentes lutadores do cinema. A princípio, Yuen se mostrou relutante, cobrou os olhos da cara e exigiu que os atores fossem submetidos a meses de rigoroso treinamento marcial. Elas concordaram com as exigências e o resto é história. Número 7. Yuen Woo-ping, preparador das coreografias marciais, começou a se preocupar quando percebeu o quão inadequados eram os atores e atrizes. Yuen deixou o estilo corporal se desenvolver e depois trabalhou com a força de cada um dos atores. Ele se baseou na diligência de Keanu Reeves, na resiliência de Lawrence Fishburne, na precisão de Hugo Weaving e na graça feminina de Carrie-Anne Moss. Número 8. Na mitologia grega, Morfeu é o deus dos sonhos, o que é irônico, considerando que o papel de Morpheus no filme é despertar as pessoas de seus estados de sonho dentro da Matrix. Número 9. Para se preparar para a cena em que Neo acorda em uma cápsula, Keanu Reeves perdeu 7 quilos, raspou todo o corpo para dar a Neo uma aparência enfraquecida. Número 10. De acordo com o figurinista Kim Barrett, o traje de Trinity foi feito com PVC barato, por causa do orçamento muito apertado. Da mesma forma, o casaco de Neo não era realmente um tecido muito caro. Era uma mistura de lã comprada por $3 o metro. Pedro, manda a ficha técnica aí, por favor. Gustavo estrelando Keanu Reeves como o Neo. Depois temos Lawrence Fishburne como Morpheus. Temos Carrie-Anne Moss como a Trinity. Temos Hugo Weaving como o agente Smith. Também fez o elfo no Senhor dos Anéis. I looked into your future and I saw death. Temos Gloria Foster, que é o Oráculo. Temos Joe Pantoliano, que é o Cypher. Direção, Lana Wachowski e Lily Wachowski. Gustavo, deu muito dinheiro, obviamente, tudo que se refere a Matrix. Orçamento salgadinho de 63 milhões. Mas quanto faturou? Teve quase $500 milhão, 467 milhões. Sucesso retumbante. Em prêmios, tivemos 4 indicações a Oscar. And the Oscar goes to Zack Steinberg for The Matrix. Danny Davis for The Matrix. John Wright, Greg Rudloff, David Campbell, David Lee for The Matrix. 4 estatuetas foram arrebatadas como melhor montagem, melhor mixagem de som, melhor edição de som
E, não podia faltar, melhores efeitos visuais, que foram revolucionários para a época e ditaram a regra e a moda de muitos outros filmes à frente. Né? É verdade. BAFTA ganhou 2 de 5 mixagem de som e efeitos visuais. Saturday Awards teve 9 indicações, ganhou 2, melhor de filme de ficção científica e de melhor direção para as irmãs Wachowski. Vou começar com a inspiração no anime japonês. As irmãs Wachowski eram impregnadas da cultura do mangá, de anime, cenas de luta, principalmente da cultura oriental. Identificavam um elemento único nos quadrinhos, na animação, uma coisa interessante que é a capacidade de manipular o tempo e o espaço. Uma simples luta, quando você está nos quadrinhos, que pode durar poucos segundos, mas na verdade ali ela dura muitas páginas, né? Pode ter várias ilustrações na mão de um artista com talento. Você tem um fluxo contínuo de movimento ali, vai te mantendo o cara imerso. E aí o que as Wachowski queriam fazer? Elas queriam fundir essa visão de manipular o tempo e o espaço, ao mesmo tempo com contos de fadas ocidentais e iconografia cristã, que existe muito dentro do Matrix, a cultura cyberpunk, criação de mitos com linguagem visual do Oriente. Então foi a junção disso, e elas tiveram muita inspiração num primeiro filme de anime que chamava Akira, de 1988. Que é um desenho, né? É um desenho, um anime, né? Um desenho. O Fantasma do Futuro, que é Ghost in the Shell, de 1995. Tem um outro filme que é o Ninja Scroll, de 1993. Tem um filme que a dinâmica é muito parecida com esse filme, que é de 99 também, que se chama 13º Andar. A história é muito similar, o enredo, assim, em geral, né? Alice nos País das Maravilhas. Eu vi isso. Mas esse filme bebe muito do Akira e o Ghost in the Shell. Tem muita relação dos dois, né? Principalmente, e desses outros tem influências também, né? Tivemos uma situação com treinamento físico intenso, nós já falamos nas curiosidades aqui. Foi o rapaz trouxeram lá, muitas lesões, né? O Keanu Reeves teve seus problemas, né? E aí é uma coisa interessante que eu tava lendo e fui procurar e eu vi lá que o cara fez fusão da coluna cervical. Daí eu falei, mas que diabo que o cara fez? O cara fundiu, ele colou a coluna, né? Aí eu fui tentar estudar um pouco a mais e vi lá que ele fudeu a coluna cervical. O Keanu Reeves já tinha um problema antes do filme, não era assim, ou o filme causou problema, mas ele já tinha uma dificuldade, com muitas dores na parte superior, na coluna cervical, porque ele tinha uma hérnia de disco na coluna cervical. Hérnia de disco é a inflamação entre os discos, né? E aí causa dores, pode atingir o pescoço, pode irradiar para as costas, pode irradiar para os braços, dá muitas dores, né? E o processo de fusão cervical nada mais do que uma opção cirúrgica, que o cara vai lá e tira o disco que está com defeito e funde, né? E junta a coluna. Óbvio que não é tão simples, né? Você está fazendo uma intervenção cirúrgica. É uma coisa que Ele fez isso depois do filme? Não, ele fez no filme. Quando ele estava fazendo Durante o filme, as filmagens. Ele tinha acabado de fazer a cirurgia. Na época das gravações, ele usava um colete cervical. E ele foi se recuperando, tanto que as cenas que exigiam mais chute, que ele movimentava mais, foram gravadas depois. Tanto que você não vê tanto chute, ele usa mais socos. Ele fica nos socos. Então ele ia gravar, ele tirava o colete e fazia as cenas, depois voltava o colete. O enredo em si que nós comentamos lá tem 2 inspirações. Uma delas é a jornada do herói, que é um conceito de roteiro, que são 12 passos. Ele nasceu a partir de uma análise mais profunda feita por Joseph Campbell, no seu livro O Herói de Mil Faces. Nessa análise ele tinha 17 etapas. Aí depois uma outra pessoa, que é o Christopher Vogler, ele adaptou isso para 12 etapas. Né? O que seria isso? É uma jornada de um personagem para se tornar um herói. Né? Sim. E essas jornadas são: o cara começa com o mundo comum, depois ele passa para o chamado, a aventura, aí depois ele tem inicialmente a recusa do chamado, ele fala, não quero ir para isso. O 4º passo seria encontro com o mentor, ele encontra uma pessoa que vai ser o mentor dele. Que no caso é o Morpheus. É o Morpheus. Aí ele faz a travessia pro primeiro limiar, que aí aqui a travessia, de fato, ele faz uma travessia. Pode ser que em histórias de herói não precisa ter essa travessia física. No Matrix ele passa do mundo Matrix para o mundo real, então é o 5º passo. Depois ele começa a ter provas, ele identifica quem são os aliados e os inimigos. Ele identifica quem está ajudando ele, quem que é inimigo e coisa do tipo. O 7º passo, ele tem a aproximação da caverna secreta. O que seria? Ele tem um lugar. A aproximação da caverna secreta é um lugar que ele é um refúgio dele, que ele vai voltar quando ele tem problemas, né? Ele lá no filme ele acaba voltando, ele vai lá pro Matrix, briga com os agentes e volta. Então ele tem um refúgio. Né?
O oitavo é a aprovação. Ele tem que provar que ele está conseguindo se desempenhar bem. Tem algumas lutas que ele consegue, né? E aí o nono é a recompensa, porque ele consegue brigar e aí o pessoal começa a reconhecer ele, fala, não, é o Neo, o cara é bom, a recompensa dele. O 10º é o caminho de volta, ele vai voltar para o lugar que era de origem dele, para ele continuar com a jornada. O 11º é a ressurreição, e no caso do filme ele de fato tem uma situação extrema, que ele morre e tem a ressurreição, né? E o 12º é o retorno com Elixir, que seria o final que ele ganha coisas assim, né? Ele tem que ele volta, depois que ele ressuscita, você lembra que o Neo ele volta como um super-herói, né? Um super-herói, né? Mas e aí ele se torna um herói de fato. Mas isso na série toda, né, que você tá falando? Não, só no primeiro. No primeiro tem os 12 passos. Ele volta como herói? Sim. Não como super-herói? Ele já volta. No final do primeiro ele já voa. A jornada do herói é um conceito comum que o pessoal usa nos roteiros. Pode ser que não use todos os 12 passos, mas faça um macro, né? Faça uma categorização ali. Você sabe que você falou em jornada do herói, todo filme, você sabe que é filme de karatê, essas coisas assim, que o cara não sabia lutar, ele começa a lutar e fica no final fica um mestre, né? Sabe que é o clichê de todo filme de karatê que a gente brincava quando criança, que assim, que ele tá perdendo, né? O cara tem que perder a luta, né? Sim. O Rock, enfim, o Karate Kid. Aí ele olhava pra um guia, tipo um mentor, aí ele olhava ao mentor assim. Ou então fazia uma coisa. Aí ele dava o golpe final, né? Faz aquilo que a gente treinou, né? Águia. Era a garça, aquele amigo. É a garça? É a garça. Golpe da garça. Não, Gustavo, nesse filme ele lançou como efeito especial uma coisa que foi marcante e que foi copiada mundo afora, inclusive no futebol. Bullet Time. Que é aquele efeito meio 3D, que é a marca registrada desse filme, que é a cena que a Trinity pula pra dar a garça, né? A gente tá falando da garça. E a câmera meio que contorna ela e você, como telespectador, você vê esse movimento todo. Isso foi a primeira vez que foi usado. A preparação, eu tava vendo como o cara faz a preparação, parece meio cansativa, né? Porque você tem duas câmeras que filmam. Uma que é a primeira na ponta e a última, né? Sim. Entre essas duas, você pode botar a forma que você quiser. Geralmente a pessoa faz uma forma redonda, né? Pra dar aquela ideia. Né? São câmeras fotográficas que tiram um frame, né? Uma sequência de fotos. E dá essa impressão, né? Claro que na hora de alinhar você tem que... O conceito é simples, né? Vai botar no operacional, é sacal, né, o negócio. Né? É sacal. Sabe que esse filme, apesar de ter muito CGI, já tem CGI, né? Tem muita tela verde no fundo. Eles usam muito efeito de cabo, efeito né? prático de cabo. Porque o que acontece? O Wachowski trouxe dos efeitos das lutas de Kung Fu lá dos filmes orientais, né? Porque eles usavam muito cabo pra mostrar as lutas de Kung Fu, né? Leandro, você tá dizendo que os filmes de Kung Fu tinham cabo? Sim. Aqueles do Jackie Chan tinham cabo? Não sei se é aqueles, mas tem algumas cenas que eles faziam que os caras botavam o cabo pro cara voar, né? Mas não era tanto quanto o Matrix. Cabo é tudo cabo. E uma coisa interessante é que as irmãs Wachowski aí, elas tinham um orçamento mais reduzido no começo, porque eles foram apresentar a ideia, até a gente comenta lá nos curiosidades, foram apresentar a ideia, né? E os produtores, tá bom, a gente vai te dar uma grana aqui. E aí elas falaram, não, a gente precisa demais, meu Deus, cara, não vou te dar. E aí o que aconteceu? Ela pegou ela acabou fazendo uma aposta que essa primeira cena aí que tem a Trinity, que ela faz lá, você vai dar uma porrada e tal, ela gastou, acho que em poucos minutos iniciais, gastou o orçamento inteiro. Então, e foi apresentar pra galera. Se os caras não aprovassem, já ia rescindir, né? Imagina, vocês gostaram dessa cena? Gostei. Então me dá mais 4 milhões, porque... Foi bem por aí, o cara não tinha mais dinheiro. Falou, agora, vocês curtiram? Então vocês me dão mais dinheiro que não tem mais. Mas é assim, né? Vocês têm que negociar com o pessoal do orçamento lá. Mas você sabe que essa cena, obviamente, parodiada infinitamente. Tem uma outra coisa que é um vínculo a roteiro ainda, nós estamos falando da jornada do herói, né, dos 12 passos. Até agora, a parte favorita do vídeo é a jornada do herói. Jornada do herói. E tem uma outra coisa que é a alegoria da caverna de Platão. Alegoria da caverna
De Platão. Ela também é conhecida como Parábola da Caverna, Mito da Caverna ou Prisioneiros na Caverna. Ela foi escrita pelo filósofo grego Platão, obviamente, né? E ele pretende exemplificar como o ser humano se liberta da condição de escuridão que aprisiona a pessoa. Né? Então, o que acontece? O conceito é, imagine pessoas acorrentadas, sem poder se mover, Certo. forçadas, estão dentro de uma caverna, forçadas a olhar somente para a parede da caverna, tá? Tá. E elas não conseguem ver aos outros nem a si próprias, elas só vê o que está na frente dela. E atrás dos caras tem uma fogueira. Só que essa fogueira, ela tem uma parede entre a fogueira e a pessoa que ele não reflete a sombra da própria pessoa que está ali. Então ela está agachada, acorrentada e vendo a parede. E lá no fundo passam pessoas fazendo coisas, né? Animais e tudo mais. E essas pessoas que estão acorrentadas só vê sombras. Certo? Dos animais? Dos animais ou das pessoas fazendo coisas e eles ouvem barulhos. Então eles atribuem a voz, o barulho dos animais à sombra. Então para eles só existe a sombra. Tá. Ele não vê mais outra coisa. É um dado momento, então para ele a verdade absoluta é aquilo que está, que ele vê a sombra que está na frente dele. Ponto. E aí um dado prisioneiro, ele consegue se libertar. E quando ele vai sair da caverna, ele estava acostumado com pouca luz. E quando ele sai da caverna, ele quase se cega, ele fica atordoado. E depois, aos poucos, ele vai se acostumando com a luz, que é uma alegoria, que é uma metáfora para dizer, olha, quando eu tenho um conhecimento na minha frente, no primeiro momento me cega. E eu só quero voltar para minhas crenças anteriores. Só que aquele prisioneiro acaba se libertando, ele vai lá fora, consegue entender que as pessoas eram diferentes, não eram as sombras em si. Ele consegue reconhecer que é a voz de uma pessoa, de um animal. E aí quando ele volta na caverna, ele fala assim, não, amigos, vocês estão errados, vocês estão vendo coisa que não tem nada a ver, isso não é a verdade. Só que os caras, eles veem que o cara tinha sofrido quando foi lá fora, eles falam, não, mas esse negócio aí de lá fora tá errado, isso que você tá falando é mentira. Isso aí vai dar ruim. Vai dar ruim. Então o conceito da caverna, do mito da caverna é dizer que às vezes a pessoa que está bitolada numa verdade, ele só quer ver aquilo. E quando vem uma outra pessoa que quer mostrar a própria verdade, o cara ressacha. Fala, e é perigoso até falar assim, usar com violência, querer matar esse cara, falar assim, você não vai me tirar da zona de conforto aqui, o que eu tô vendo tá certo. E é o conceito que é trazido no Matrix, porque tem pessoas que não querem sair do Matrix, porque já estão acostumados lá. Pra eles aquela verdade tá boa já. Porque eu achei que as pessoas não sabiam que estavam numa Matrix. De fato, não sabiam porque eram envolvidas no conceito, mas algumas pessoas que eram reveladas para elas, as pessoas não se adaptavam no mundo Você novo. lembra? Fala no filme como foi revelado? Como foi o primeiro cara que acordou? Acho que não. Não me recordo. Eu também não. Talvez seja. Falar isso que saiba, né? Chama Animatrix. Animatrix. Que é a história do Matrix antes dos filmes. Que aí ele faz uma discussão de que se as máquinas eram tão más assim, né? No Animatrix ele conta a história por detrás, que foi criada uma inteligência artificial, que em um dado momento ele tinha percebido que os donos deles iam se livrar dele, e ele acabou matando os caras. E aí houve um julgamento dos humanos que destruiu o robô. Aí os outros robôs ficaram cientes, né? A questão de tomar ciência do que está rolando, começar a ter opiniões, sentimentos, e começa a ter tipo um movimento de revolta. Só que em um dado momento, eles são expulsos do lugar dos humanos e criam sua própria cidade. Só que aquela cidade começa a ter tanto desenvolvimento que começa a competir com os humanos. E eles tentam fazer um acordo de paz, falam, vamos conviver juntos, só que os humanos não querem. Ele fala, nós que criamos vocês, a gente vai destruir vocês. Aí começa a haver conflitos, e aí chega até um certo ponto que as máquinas já não querem mais fazer acordo, e aí elas começam a se tornar mais eficientes e vão se desenvolvendo. E os humanos falam assim, vocês dependem de energia solar, eu vou tampar tudo isso daqui. Aí tem o conceito que é do Matrix, né? Que eu vou tampar tudo isso e não vai eliminar a energia. Aí as máquinas estudam, analisam e identificam que o ser humano libera calor e energia que poderia alimentá-los. Né? Aí eles começam a cultivar os humanos para tornar-se baterias para as máquinas. E aí faz essa realidade alternativa que é o Matrix para manter a mente dos humanos sãs, né? E aí tem uma coisa interessante que eu ouvi um cara falando numa análise. Se essas máquinas são tão evoluídas que elas passaram séculos usando os humanos ali, talvez elas já teriam identificado uma outra fonte de energia.
E por que elas continuariam usando os humanos como bateria? Será que seria mais fácil? Ou porque Pra evitar que o humano complique tudo, né? Falar, fica Não, aí. mas poderia matar todos. É pra ter mais uma fonte de energia. Talvez uma coisa que eu ouvi alguém debatendo é falar assim, acaba tendo uma questão filosófica para a máquina, porque ela foi originada do humano. E ela não eliminaria o humano, que seria como se fosse o criador dela. Né? E também tem aquelas questões das leis. Esse negócio, né? Esse filme tem muito disso. E aí, Pedro, qual que é a sinopse de Matrix? A sinopse, Gustavo, é a história de um hacker. Ele é um hacker, né? Um belo dia encontra esse Morpheus que fala, olha, você não sabe o que está acontecendo, isso aqui tudo é mentira. Você está dormindo, você tá... É a história do mito do Platão, né? E só que você é o escolhido, né? Você é o cara que vai guiar todo mundo, que é absurdo, né? Essa é a parte absurda pra mim. Que é o Messias. Ele é o Messias. Porque no Matrix, dentro do mundo de Matrix, ter um escolhido faz sentido, que é um mundo falso. Esse negócio de escolhido soa falso. Não, ser escolhido não tem esse negócio de escolhido, né? Enfim, vai lá, continua lá. É a história que os caras fizeram. Acorda lá, todo entubado, sai e começa uma revolução contra as máquinas. Começa a ser o líder, né? Ele vai ser o líder, o escolhido. Tem esse contexto que as máquinas usam os humanos para extrair energia para elas. Né? Exato. E depois dessa guerra que é descrita lá no Animatrix, né? No Matrix original, não, ele dá só uma pincelada, né? Mas se você quiser se aprofundar e saber da onde que surgiu isso, tem conteúdo excelente. Grande história. Só um detalhe. Você lembra quando você viu pela primeira vez? Que é de 99. Você foi no cinema? Não. Assisti, acho que vou baixando em algum lugar. Você nunca vai adivinhar onde eu vi esse filme. Nunca vai adivinhar. 1999, tá? Eu vi esse filme no caminho entre Rio e São Paulo, dentro de um ônibus. A 1001 começou a lançar uma espécie de... Porque voar era caro, né? Então eu falei, não, vem de ônibus. E ônibus tem experiência de avião. Aí tinha comida. Só faltava ter aeromoço, entre aspas. Olha! Aí tinha várias televisões, assim. Só que era uma porcaria, porque o ônibus... Então o nível ficava... Então eu lembro que eu cheguei assim, falei assim, cara, eu vi o Matrix, não entendi nada. Aí eu falei, você é burro mesmo. Mas não entendi porque não funcionava. Não funcionava. Matrix, grande filme. Tchau, pessoal. Action! Fica tranquilo porque eu lavei a mão. É o seguinte, se você tomar essa pílula azul, você acorda em casa e a vida continua. Mas, se você tomar a vermelha, eu vou te levar para ver o que existe do outro lado. Qual que você vai querer, vermelho ou azul? Pera. Que merda, acabei de lembrar. Você não vai acreditar, mas essa pílula vermelha aqui é um Advil.